O tema da nossa reflexão essa noite é: Deus se importa com você. O argumento do diabo para que você pense que Deus não se importa com você é de que você tem pouco valor ou não vale nada. Alguns de vocês que estão me ouvindo aqui hoje já ouviram das pessoas mais amadas da sua vida a frase: você não vale nada. E não tem coisa mais dolorosa para um ser humano ouvir do que você não vale nada. Tem homens que depois de alguns anos de casados dizem para a esposa: você tem que agradecer de estar casada comigo, aleluia, porque quando eu te conheci você não era nada. O valor de uma pessoa não está na afirmação que ela faz de si mesma. O valor de uma pessoa é dada por um especialista. Se você pegar uma pedra preciosa e sair para vender a pedra preciosa e encontrar uma pessoa na esquina e dizer: quanto você dá por isso? A pessoa vai dizer: ah, não dou nada, não estou nem interessado nessa pedra. Se você for em outra que entende mais um pouquinho, ela vai dizer: não sei, será que é boa? Eu te dou R$100 nessa pedra. O outro vai dizer: eu te dou R$1.000 nessa pedra. Mas quando você chegar num especialista, ele vai olhar e ele vai dizer: eu dou R$1.000.000 por essa pedra. Veja, a mesma pedra que alguém diz não vale nada, o especialista disse vale muito. Escute, Jesus é judeu, filho de seu Zé e Dona Maria. Nasceu nesse planeta 2.000 anos atrás. Judeu não faz negócio ruim. Judeu é bom de negociar. Jesus não ia dar o sangue dele por algo que não vale nada. Se você quer saber qual o seu valor, olha para ele sangrando na cruz e gritando na cruz. Porque a Bíblia Sagrada diz que não foi com ouro e prata, coisinha fraca, que você foi comprado, mas com o precioso sangue de Jesus. Então ele deu o verdadeiro valor para você. Quem está entendendo, se alegre na presença de Deus. Deixa eu perguntar, quem aqui já passou um momento tão duro que você pensou assim: será que Deus se importa comigo? Acho que Deus não se importa. Quem já passou por isso? Levanta a mão assim, faz assim. Olha só, os discípulos de Jesus, os primeiros também. E a Bíblia diz no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, acompanha comigo, que os discípulos estavam num barco. E a Bíblia diz que veio uma tempestade, Jesus deu um sono nele, e ele arranjou um travesseiro. Não sei como ele arranjou aquele travesseiro no barco, deitou a cabeça, e no meio da tempestade ele dormia. Irmãos, dormir no meio da tempestade, só tendo um equilíbrio sobrenatural, que o doutor Augusto Cury, cientista ateu, se converteu ao estudar os traços da personalidade de Jesus. Porque disse, entre outras coisas, como alguém faz um jantar e come com os discípulos, sabendo que no outro dia ia morrer, e dá graças. Que nível de equilíbrio é dessa pessoa que trabalha com madeira, era carpinteiro, sabendo que um dia ele seria pregado numa. Eu não ia querer ver madeira na minha frente. Que nível de homem é esse? Que é traído e dá um beijo no traidor e chama ele de amigo. Quem é esse que da cruz diz: Pai, perdoa-os? Esses policiais acham que é um dia normal de trabalho. Não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Quem é esse que dorme no meio da tempestade? O versículo de número 38 diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? A gente está morrendo aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não liga, não? O senhor não se importa, não? Jesus se levantou calmamente, se pôs em pé no meio da tempestade e disse para o vento: vento, shh, fica quieto. Aí o vento calou na hora. Aí ele virou para as águas e deu uma ordem para a física e disse: mar, acalme-se. E o texto disse: no mesmo instante fez-se tranquilidade.
E aí os discípulos se afastaram, Pedro se ajoelhou, disse: Senhor, eu sou pecador. E começaram a clamar e a dizer: quem é este que até o vento e o mar obedece a sua voz? Sabe quem é esse? É o que tem você marcado nele. Aleluia. Número 2 e último, Deus se importa com o quê? Deus se importa com as suas cargas, com os seus fardos, com os seus pesos psicológicos, físicos. Deus vê você querendo trazer o passado e pôr nos ombros, junto com o presente ficou pesado demais. E Ele vê você indo lá no futuro, buscando coisas que você nem sabe se vai acontecer ou não, e trazendo junto, e pondo, e Ele está vendo você, e Ele está dizendo: eu tenho que ajudar esse meu filho, eu tenho que aliviar as cargas dessa minha filha. E como Ele faz isso? Com o seu ensinamento, com a sua verdade. Se você fizer o que Ele está fazendo aqui, você vai para casa hoje leve e vai viver essa década melhor do que viveu a década passada. Isso está em Lucas. O cientista, Dr. Lucas, escreveu no capítulo 10. E ele conta a história de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Você vai ver bem a história desse amigo no capítulo 11 de Yohanan de João. Ele tinha 2 irmãs, o Lázaro, Maria e Marta. A Marta tinha essa característica de ser mais funcional, de ser mais ativa, proativa. Já a Maria tinha uma característica mais melancólica, platônica, contemplativa. Tinha ouvidos muito atentos, percepção aguçada. E quando Jesus chega, a Maria para tudo e vai se achegando ouvindo Ele falar. Fala: está gostoso ouvir isso. E ela fica aos pés dele. E ficou ouvindo Jesus falando e ela deixando aquilo perpassar a alma dela. Enquanto isso, a Marta está ali agindo, trabalhando. Como quem diz: alguém nessa casa tem que trabalhar. E no verso 40 do capítulo 10, estão escritas essas palavras que eu passo a ler. Marta agitava-se de um lado para o outro. Você conhece alguém assim que anda agitado? Mas isso estava tirando a paz dela e estava tirando o relacionamento com a vida. Ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: esse então é bem legal, porque dá a ideia de que ela não fez nada. Ela só estava trabalhando e achando que Jesus tinha que fazer algo. Ela botou ali o bolo de cenoura no forno a lenha. Veio correndo: ai meu Deus, estava varrendo aqui, o bolo está queimando aqui, ninguém vê, hein gente? Está queimando, mas ninguém vê. Vinha com a vassourinha dela. Ô Maria, levanta os pés, por favor, só para eu passar. A palavra está boa aí, né? E ela estava indignada. Por que eu creio que foi assim? Porque diz: então se aproximou de Jesus. Então, ela não foi imediato. Ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, mesma pergunta dos discípulos no barco, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha e eu fique sobrecarregada? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Aí Jesus vira para ela e diz: Marta, você está aí sobrecarregada. Interessante a palavra que Jesus diz. Com peso de várias coisas que você quer resolver na vida. E não se deu conta até agora de que tudo isso passa. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu. Ela que escolheu a melhor parte. E isso ninguém, Jesus estava se incluindo, nem eu posso tirar dela.
enquanto ela quiser ficar nos meus pés, nem eu posso tirar isso dela. Pode um ladrão entrar na sua casa e levar a sua carteira. Pode um ladrão te dar mãos ao alto e pegar o seu celular. Pode uma enchente passar por lá e levar um móvel seu. Pode o tempo fazer ruir alguma coisa sua e ser levado pela corrosão. Mas nem os céus, nem a terra, nem o inferno, nem nenhum ladrão, nem nenhuma doença, nada pode tirar Jesus de você. A dor pode tirar uma perna, pode tirar um fígado, pode tirar um rim, pode tirar um braço, mas não pode tirar Jesus de dentro de você. Essa que é a verdadeira riqueza. Ninguém pode tirar Ele de você e você dele. Jesus previu e avisou em Mateus 24 que nos últimos dias seríamos tomados por doenças psíquicas, doenças psicossomáticas e por síndromes emocionais, do tipo síndrome do pânico, pavor, as fobias das mais distintas e diferentes. Jesus disse que nós ficaríamos sobrecarregados pela expectação das coisas que estavam por vir, pelas notícias. Ouvireis falar de rumores, ouvireis falar de rumores de guerra. Não só um povo contra outro, mas nação contra nação, reino contra reino. E quando ele usa a expressão reino, ele está falando da guerra fria, da guerra psicológica. Jesus disse que nos últimos dias os homens andariam ansiosos e sobrecarregados psicologicamente pelo bramido do mar. Olha o que Jesus contou, que as pessoas iam estar andando assim na rua e iam cair no meio da rua. Iam começar a desmaiar. Está escrito lá. De terror, não é por nada que está acontecendo, é pela angústia das notícias do que pode acontecer. E se você chegou aqui hoje à noite, eu tenho um especialista em aliviar cargas, porque ele disse em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim, não só a igreja, as cadeiras, mas venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, e o meu peso é leve. Hoje nós vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Isaías 49, verso 16: eis que nas palmas das minhas mãos vos tenho gravado. E Deus diz uma coisa: e os teus muros estão o tempo todo perante mim. Sabe o que Deus está dizendo? Que você vai dormir à noite, e o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, está o tempo todo olhando para você. Enquanto os demônios estão planejando a sua desgraça, Deus está o tempo todo planejando em como no meio dessa tempestade toda, Ele vai pintar um arco-íris para você. Para que no fim você tenha convicção de que tem um Pai. Eu gostaria de contar para vocês uma ilustração que aprendi de uma jovem adventista que ama Jesus, uma menina adolescente. Vocês já ouviram falar do Museu do Louvre? Fica na França, em Paris. Lá tem o quadro da Mona Lisa, aquela mulher com um olhar estranho, e que às vezes até meio andrógeno, você não sabe identificar. Eu tenho certeza que você não acha ela bonita. Talvez até você ache a Mona Lisa feia. Mas sabe quanto vale aquele quadro? 2,5 bilhões de reais está avaliado. Sabe por quê? Por uma única razão. Tem a assinatura de Leonardo da Vinci. O valor de uma obra está na assinatura de quem a fez. Agora imagine comigo que numa noite entra um ladrão no Museu do Louvre, rouba o quadro da Mona Lisa.
Mas ele não sabe valorizar aquilo, ele joga num canto qualquer empoeirado, e aonde a poeira vai batendo no quadro, vai até deixando ele bem feio, bem horroroso. Mas um dia aquele ladrão diz, vou vender esse quadro, quem sabe alguém paga alguma coisa. E as pessoas começam a dar lances, lances bem pequenos, lances medianos, lances até grandes. E de repente, pela porta do local onde está sendo feito o leilão do quadro da Mona Lisa, entra o próprio Leonardo da Vinci. Veja a cena na sua cabeça. E ele dá um lance imbatível. E compra o seu próprio quadro. Abraça o quadro e disse, você agora é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz. Segundo porque eu te comprei. Há 2000 anos atrás, Jesus esteve aqui. Porque o diabo pegou você e jogou num quarto empoeirado. Não te deu valor. E foi deixando as coisas da vida te machucar, te ferir, com os traumas, com as dores. E aí veio Jesus. E pagou com o seu próprio sangue o preço da tua alma e da sua salvação. E o abraçou. E essa noite está olhando para você e dizendo, você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz. Segundo porque eu te comprei com o meu sangue sagrado.